Bem, pessoal, eu vim aqui com uma proposta diferente de vídeo. Espero que vocês gostem, que é eu mostrando minha conta. Depois de 2 anos de jogo. Fiz 2 anos de jogo dia 20 desse mês. Então tá um pouco atrasado, mas o que importa é postar. E eu achei que seria legal fazer um especial mostrando todos os personagens que eu tenho e como eu consegui eles e o que eu acho deles atualmente. Se eu me arrependo, se eu amo, coisas do tipo. Bem, e fiquem aí com o vídeo. Bem, estamos aqui nos meus personagens e como não começar com o meu show da Tribe, né, mano? A Tribe, ela. Quando anunciaram ela, eu queria, mas não estava tão alto nas minhas prioridades. Foi quando adicionou o kit dela, né? Mostraram o kit. Aí eu gostei muito da gameplay dela, vocês vão perceber que eu vou falar muito de gameplay, porque pra mim esse é o ponto alto dos personagens. Então, tipo, a maioria das vezes eu pego mais o personagem pela gameplay ou pelo conforto do que por lore ou por design. Tribe é uma que eu gosto do design, eu gosto da lore também, mas a gameplay é pra mim uma das mais divertidas do jogo. Quando ela veio, eu perdi 50-50 pra Bronha no pitch acima de 80 e só consegui ela de novo no pitch acima de 80. Eu não lembro quanto eu consegui o cone, mas se eu não me engano o cone dela eu consegui com um pitch normal de cone. Só que dessa vez eu ganhei o 75-25 pelo menos. Eu gosto muito dela, eu uso muito. Tipo, ela é a cara do canal e tal. E é isso, né? O Yan King. O Yan King eu ganhei ele há pouco tempo. Tanto que eu ainda tô buildando ele. Ainda tô upando. Ele eu consegui com 44 tiros, perdendo 50 e 50 do Blade. Sim, eu tentei pegar o Blade. Mais pelo cone do Archer mesmo, eu queria o Blade. E aí eu não tinha o que gastar e tentei pegar o Blade, né? E aí eu perdi 50-50 pra ele. A Raizlens. Então, a Raizlens me custou muita coisa, cara. Muita coisa. Eu farmei muito pra pegar ela. Eu gastei mais de 150 tiros nela. Acho que foi a primeira vez que eu cachei mesmo fragmentos oníricos pra poder pegar um personagem, porque tava quase acabando o banner dela. Faltava pouca coisa pra pegar, aí não teve como. E eu só peguei ela mesmo. Aí eu consegui pegar a Kafka e ela no banner dela, pelo menos isso. A minha Robin, então, eu gosto muito de pegar suporte. Eu pego muito suporte. Minha conta, tipo, sempre teve muito suporte e pouco DPS. Aí os DPS eu me virava. Muitas vezes até meus suportes são os DPS, às vezes. A Robin é um caso que eu esquipei ela pra poder pegar a Topaz. Porque eu gosto muito da Topaz. Então eu simplesmente skipei a Robin. Exatamente isso, eu skipei a Robin. E no segundo banner dela, cara, eu tava apertadíssimo. Ela quase não veio. Eu perdi o 50-50 dela. E eu fiquei faltando, tipo, 2 tiros. Tipo, faltando 2 tiros pra chegar no pitch 80 e ela não vinha. Ela não vinha. Eu sei que eu atirei nela faltando um dia, ou menos de um dia, algumas horas pra acabar. E ela veio, pelo menos. Veio 75 a mais, mas ela veio. Eu não consegui pegar o cone dela. Eu queria muito o cone dela. Se possível, algum dia eu acho que eu vou atrás do cone dela. Mas eu tô repensando isso, na verdade. Porque ela não tá sendo tão bem utilizada. A tribo roubou muito o espaço dela. Tem muitos mais outros suportes, né? Generalistas. Mas algum dia, talvez, se tiver sobrando Jade. A Yunli. Cara, a Yunli, eu gosto muito da Yunli. Eu já gostava muito da Clara. A Clara me salvou muito. Na verdade, a Clara é a minha principal DPS. Eu amava muito a gameplay da Clara. Quando a Yunli lançou, ela é meio que uma Clara T5, né? Vamos se dizer assim. Gameplay é um pouco diferente, mas ainda assim são muito parecidas. Eu gostei muito dela. Ela foi, eu acho que uma das primeiras personagens que acabou com uma certa maré de azar que eu tava tendo. Porque eu perdi, se eu não me engano, os 8 50-50 seguidos, eu não lembro. Por aí, mais ou menos. E ela foi uma das primeiras que eu consegui ganhar, e graças a isso eu consegui pegar esse cone. Ainda bem que eu consegui, eu gostei muito da Yunli.
Então pegar ela foi muito bom. Eu usava bastante ela. Hoje em dia ela tá um pouco defasada. Eu uso ela mais pra me divertir mesmo. Eu uso em algum contexto, coloco um suporte lá. Mas ela passa com um pouco de esforço. Com muito esforço, mas ela passa. A Clara, eu gosto muito da Clara, apesar de hoje em dia não usar muito ela. Por sinal, eu deveria usar um pouco mais. Clara, eu acho ela muito divertida também. A gameplay dela é muito boa. O problema dela é que ela é situacional. Ela sempre foi situacional. E hoje em dia, o dano dela não é lá essas coisas, né? Tipo, ela se salva mais no puro ficção, mas ainda assim no puro ficção, ela não ajuda. Ela me salvou. E ela foi uma personagem que eu perdi 50-50 da Jingliu na época. E eu fiquei um pouco triste, mas eu amei ter pegado ela, porque ela era praticamente minha DPS principal. Ela me salvava muito, principalmente no PF, porque eu não tinha possibilidade de passar o PF. Os PF que a Clara era boa, eram os que eu passava. Se a Clara era ruim naquele PF, eu não passava. Essa era a questão. A Clara me ajudava muito no PF. Ela era uma das principais DPS no MOC. Antes do Rachel, por exemplo, ela era a minha principal DPS, mesmo tendo Jingliu. Ela me salvou muito, me carregou muito. Hoje em dia, ela tá um pouquinho parada. Quem dera ela recebesse um buff, né? A Fiug. A Fiug eu peguei ela no rerun. Porque eu queria ter pego ela quando ela lançou, mas era uma versão meio apertada, vinha um Sunday. Não deu pra pegar ela, não sobrou tiro. Mas eu peguei ela no rerun, então. Menos mal, né? A Lynch. A Lynch eu dei muita sorte. Dei muita sorte. A Lynch era um caso que, tipo, eu não ligava. Eu não ligava pro personagem, eu tava nem aí pro personagem. Eu vi a gameplay, me apaixonei. Eu acho a gameplay da Lixa muito legal, a questão dela dar muito ataque em área, a questão dela combar com muito personagem que eu não gosto, que é a Jade, Terreta, comba com a Tribe. É muito legal, eu gosto muito da gameplay dela, eu gosto muito de jogar com quebra nela, eu gosto muito da ideia de suporte que dá dano, e ela é um DPS, né? Vamos combinar, galera. Ela é um DPS, disfarçado de healer. A maioria dos times de quebra eu acho piores do que eu fazer ela Hyper Carry. Pelos meus testes, muito time Hyper Carry, tipo assim, de Firefly ou de Rapa, perde pra Linsha colocando 3 suportes. Na maioria das vezes. Então, tipo, ela é muito boa, muito roubada. Eu sinto muita falta dela. Tipo, eu tento às vezes passar com Gallagher em times de quebra pra ver a diferença, né? E é gritante, cara. Ela pra quebra é muito boa. Pena que quebra hoje em dia tá um pouco defasada, mas talvez se eles lançarem um novo suporte pra quebra, ela consiga se revitalizar, né, mano? Mas ela ainda é um ótimo boneco, ótimo personagem hoje em dia. A Topaz, cara, e eu tenho um arrependimento com a Topaz que é não ter pegado ela antes. Vocês acharam que eu ia falar que eu não gostei dela? Não, é não ter pegado ela antes. Quando a Topaz lançou, foi no início do jogo, foi acho que tipo no inicinho do jogo, eu ainda era muito novato e não entendia muito, né? Aí a Topaz, ela foi mostrada, eu gostei muito dela, eu gostei muito, e eu ia pegar ela. Só que aí falaram muito bem da Jingliu, falaram, não, a Jingliu isso, a Jingliu aquilo, não, muito boa DPS, a Jingliu. Aí eu fui na cilada do meta, né, eu caí na cilada do meta, eu fazer o quê? Fui pegar a Jingliu, né, até porque meu objetivo era passar o mock. Eu queria passar o mock por qualquer jeito, porque na minha cabeça só tinha um mock. Então eu deixei de pegar a Topaz, me arrependi muito depois, e peguei a Jingliu. Depois disso, depois de um tempo que eu comecei a perceber e ver as gameplays, principalmente quando lançou o Dr. Rachel e tinha aquele time que era fortíssimo, que era ela com o Dr. Rachel, me arrependi muito. Que eu queria muito fazer um time dela com o Dr. Rachel. E eu não tinha. Aí eu comecei a juntar, acho que foi a única vez que eu realmente parei, não vou juntar tiro, porque eu sou muito impossível, normalmente eu dou muito tiro. Mas ela eu juntei. A ideia era pegar ela em um S1. Eu peguei o S1, não peguei a E1. Por sinal, eu não tenho nenhum Eidolon de limitado. Eu acho que tipo, dá pra vocês verem no meu vídeo que todos os vídeos tem no limited Eidolons. Porque eu não pego o Eidolon de limitado. Isso aí é uma filosofia que eu quis, né? Mais pra frente eu quis. E hoje em dia
Eu não pego ele no de limitado de jeito nenhum. Talvez venha numa dobradinha, mas isso aí né, quase impossível. Aí eu não peguei a Eon dela porque lançou o Aventurine. E o Aventurine, eu amei muito a gameplay dele, então tive que pegar. Então, né, não teve como pegar a Eon dela, mas não me arrependo muito. A Eon dela hoje em dia não é lá essas coisas. Eu gosto dela. Eu uso ela DPS, por sinal eu tenho uma build muito boa mesmo pra ela. Eu tipo farmei muito pra ela. Vou até dar uma pausa aqui pra mostrar pra vocês. E tá aqui, né? Essa é a minha top paz. No caso, normalmente eu não uso uma. No caso, eu tô usando um orb de fogo, né? Mas normalmente eu não uso, eu uso o orb de ataque. Ela tá usando Sunday, então ela vai ficar com 100% de chance, vai ficar com mais dano crítico. Ela tá com uma velocidade altíssima. E eu gosto muito dela com velocidade alta. E eu farmei muito pra ela, muito mesmo. Tipo, porque o set dela eu consegui usar na Clara, que era outro DPS que eu usava muito. Eu podia usar 2-2 no Dr. Rachel. Por sinal, o Dr. Rachel eu ainda uso 2-2, eu nunca farmei um set completo pra ele. E esse set aqui eu usava muito, porque na época a Takesha estava em alta. Esse set era muito versátil, o 2-2 dele, no caso. Então eu farmei muito. Hoje em dia eu tenho peças muito boas dele e isso reflete na Topaz, né? É uma build que eu me orgulho muito, que é a Topaz, né? Uma das personagens mais bem buildadas do jogo. A Himeko aqui. A Himeko é um caso que eu queria muito ela, mas eu não perdi os 50-50 pra ela, só perdia pra outros personagens. E eu queria muito ela. E eu lembro que eu ia pegar a Himeko no seletor de T5 lá do mochileiro. Pra quem não sabe, o mochileiro ele tem um seletor. E esse seletor te deixa escolher um personagem no mochileiro para você ganhar de graça, depois que você dá 300 tiros. Só que, de novo, eu ainda tava naquela negócio de meta, caí na onda do meta, né? Principalmente que eu tinha Jingliu. Eu peguei a Jingliu e eu não tinha Bronha. E Jingliu sem Bronha era bem ruimzinha antigamente. Porque não existia protagonista, não existia Sunday. Então a Jingliu gostava muito da Bronha, era a melhor personagem para usar com ela. E Jingliu tava meio parada, né? Aí eu falei, não, vou pegar a Bronha, porque a Bronha também é muito forte, né? Melhor do mochileiro. E eu me arrependi muito, porque eu tinha um problema no PF, né, mano? Aí o negócio é que, ai, a Bronha era a melhor do mochileiro. Só que pra minha conta naquele momento, a Bronha não era a melhor do mochileiro. A melhor era a Himeko. E eu também gostava mais da Himeko. Então era bem melhor ter pego ela. Mais pra frente, eu peguei ela no seletor que deram no aniversário. Mas, de novo, eu me arrependo de não ter pegado ela e ter pegado a Bronha. Porque quando eu peguei a Bronha, eu já não precisava mais dela e acabei deixando ela meio que as traças, a Bruni. Até hoje em dia ela não tá buildada. O protagonista, no caso, a gente já começa ganhando ele. Eu achei muito legal mesmo. A partir de Penacon, onde o protagonista ele adquiriu formas que são úteis e são muito boas até. O protagonista da Harmonia, ele é um ótimo personagem para se usar num time de quebra, seja com a Lynch, a Hyper Carry, então com um DPS sustainless. É muito bom até hoje, dá pra usar. O de recordação não precisa nem falar, né? Ele é um dos melhores suportes, bate de frente com muito suporte limitado. Então é muito bom mesmo. Enfim, aqui é a Terreta, né, mano? A Terreta é uma personagem que eu gostei bastante quando lançou, achei legal a gameplay dela. Hoje em dia, tipo assim, eu não pegaria ela só porque a versão tá apertada. A questão eu gostei até da gameplay dela. Mas sinceramente, o único motivo de eu ter pego ela foi porque ela combava com a mina com a Jade. Ela deixava a Jade viável nos inimigos. Não que a Jade não fosse viável, mas usar a Jade era muito mais fácil com ela e eu gostava muito da Jade. Só que eu mal podia usar ela. Aí eu peguei a Terreta, eu gosto da gameplay da Terreta. Mas eu não tenho muito boa, nem pretendo investir tanto assim nela. Eu gosto da personagem, mas não é uma das minhas prioridades e nunca vai ser, tipo, se eu for pegar o clone dela, vai ser só porque é versátil. Não, como eu falei, não pego mesmo o clone dela só sei porque é versátil, eu posso usar em outras edições e eu posso usar Manaxa. E também porque tem DD. Porque, tipo, numa situação normal, eu nem olharia pro clone dela e nem investiguei mais na personagem. A Romei, ela é interessante porque antes dela lançar, teve um banner da Loba e do Agente. O que aconteceu? Eu ia atrás da Loba, porque na época falavam que a Loba era boa e tal. E eu fui atrás da Loba, perdi os 50% da Loba e fiquei batido pra Romei. Se eu não tivesse pego os 50% da Loba, eu teria uma Loba e não teria uma Romei, porque eu não teria conseguido pegar a Romei. Ou seja, por eu ter perdido os 50% da Loba pro Welch, eu lembro que foi pro Welch, eu não teria pegado a Romei. Então, tipo, esse é um caso que, tipo, ainda bem que eu perdi os 50%. Tipo, é meio contraditório, mas ainda bem que eu perdi os 50% pro Welch, aí eu garanti minha Romei. A Jingle, essa eu acho que é tipo a única personagem que eu vou dizer assim, muito entre aspas, que quando eu peguei eu me arrependi. No início do game, eu entrei no bando da Fuxuan. A Fuxuan eu peguei. Eu gostava muito da Fuxuan, hoje ainda gosto. Apesar dela não ser muito viável hoje em dia, é bem difícil dela, principalmente se eu assinatura. A Jingle eu peguei puramente, exclusivamente pelo meta. Eu gosto da Jingle. Eu acho legalzinho, mas não é nada demais. Tipo assim, hoje em dia, se eu não tivesse ela, nem botaria ela com prioridade, tá? Eu provavelmente nem pegava ela. Na época eu peguei só pelo meta, como eu falei, eu esquipei a Topaz, que foi um crime. E a Jingle eu peguei pelo meta e não usei. Eu não usava, porque o problema que a Jingle tinha
muita gente acha que vai entender que ela tem muito buff. Ela tem muito buff. Então, quase não tem suporte pra usar com ela, mano. Os suportes que tinham não eram tão legais. Os melhores suportes pra ela eram Rumei e Bronha. E a Jingle também tinha muita dependência. Hoje em dia ela ainda tem um pouquinho mais ou menos. Ela tinha muita dependência de aconselhação. Se você não tinha aconselhação no time dela, ela ficava muito esquisita, muito esquisita. E eu não tinha. Então usar ela era viável? Até era, mas só praticamente nos contextos que tinha fraqueza dela. Fora isso, ela era meio inútil na minha conta. Eu tinha uma build boa pra ela. A minha build era boa, assim. Eu usava 7 de gelo, que não era melhor na época, o melhor era 7 de quântico, mas ainda assim. A minha build era bem boa, os padrões da época. E mesmo assim eu nunca consegui fazer ela vingar, mano. Eu só consegui fazer ela vingar quando minha conta já tava bem, mas no game já tinha personagem. Então eu só fazia mesmo ela pra brincar. Mas na época que eu precisei dela, que eu peguei ela pra moto, eu meio que não usei. Ela era inútil, minha Clara era muito melhor que ela, entendeu? Ela ajudava muito mais. E eu peguei a Bronha justamente pra tentar reviver a Jingle. Só que quando eu peguei a Bronha, eu meio que já não tava usando mais Jingle. Então, foi uma decisão errada que eu peguei. Hoje em dia eu não me arrependo tanto. Hoje em dia eu gameplay dela um pouquinho, mas gosto de que ela mexe no PV e tal. Eu gosto também do time que ela em si insere, aquele time de Sunday, Tribe e a Yassin, é um time muito legal. Mas eu me arrependo muito tempo. Hoje em dia eu não me arrependo tanto assim, porque eu gosto de brincar com ela às vezes, mas não é uma das pessoas que eu mais gosto, que pelo menos que eu tenho. A Kafka. A Kafka é um caso específico que eu também dei muita sorte. Ela, tipo, como eu falei, eu perdi os 50 do Blade pro Ian King no pitch 44, e quando lançou o banner da Kafka, o que eu ia fazer? Eu ia pegar Hyzlings sem a Kafka. Porque eu queria Hyzlings. Só que eu não ia ter tiro pra pegar a Kafka se eu, tipo, pegasse a Hyzlings. O que eu falei pra mim mesmo? Cara, eu vou atirar na Hyzlings, vou pegar os 50 da Hyzlings. Se eu ganhar, ótimo tentar atirar na Kafka. Se eu perder os 50 da Hyzlings, isso fica a pressão. Abri o banner, eu dei um tiro na Kafka, não sei porquê. Eu dei só um tiro na Kafka, tava garantido, né? Eu dei um tiro, 2 tiros na Kafka, ela veio. Aí eu falei, agora eu tenho que pegar a Hyzlings. Já peguei a Kafka em 2 tiros, né? Eu dei muita sorte com ela, ainda bem. Pena que com a Hyzlings eu dei muita azar, mas a gente já chega lá. A Yassin. Cara, a Yassin é uma personagem que, desde que foi marketada, eu gostei um pouquinho do design dela, mas eu não sabia muita coisa. Quando eu lançou a gameplay dela, eu gostei muito dela. Era uma das minhas prioridades. E eu queria muito ela e o cone dela. Ela e o cone dela é o que eu queria. E eu consegui. Eu peguei ela e o cone dela. Por sinal, esse cone é muito roubado e eu me arrependo um pouco. É uma das personagens que, sinceramente, tá bem investida. Eu gastei bastante na build da Yassin, porque a Yassin é um personagem muito versátil. Então, eu gosto muito de buildar melhor os meus suportes, porque eles vão entregar vários times. Meus DPS eu também buildo bem, mas normalmente DPS usa set específico. Só pra eles, o suporte normalmente usa set generalista. Então, normalmente, a build que eu uso na Yassin, eu posso mudar para os personagens, que ela é genérica. Normalmente a build dos meus DPS quase nunca eu consigo mudar tanto, salvo alguns sets específicos. Então, eu prefiro buildar, por exemplo, uma Yassin, que tem um set muito versátil. Eu gasto muito nela, principalmente porque ela dá um dano bom e ajuda bastante a finalizar o gameplay. A Bronha, ela que eu não tenho até hoje upada. Totalmente. A Bronha eu não uso e nunca usei muito. Eu peguei ela simplesmente por meta e não usei. Então, já contei mais ou menos a história dos personagens, então eu não vou me aprofundar tanto nela. Quanto me aprofundei. Vamos passar aqui pra Saber. A Saber. Eu queria muito pegar a collab por pura e exclusivamente coleção. Porque eles iam sair, eu queria coleção. Quando lançou a Saber e eu acho a gameplay deles, eu falei, ótimo, a minha gameplay deles, a gameplay deles é muito divertida, eu gostei muito da Saber, eu gostei muito do arte. O arte já ia ser de graça, então eu falei, vou pegar a Saber. A Saber. Eu gastei muito nela, gastei mais de 150 tiros. E a ideia era tentar a Saber e o cone dela, entendeu? Mas não sobrou tiro. Tipo, se sobrasse tiro, eu ia, mas não sobrou. E eu tava querendo também tentar o tiro do Fire, então no meio tempo eu falei, não vou pegar o cone dela. Vou tentar o tiro do Fire. Mas a questão é que não sobrou tiro pra pegar o Fire, tentar o Fire. Eu gastei tipo 150 nela, porque ela veio mais 75. E pedi 150, aí eu tive que pegar ela com mais 75 de novo. Eu falei, não vou pegar o cone dela. Bem, aí eu simplesmente esquivei o Fire de principal, né? E continuar atirando nela. Até trocar o banner, e veio o segundo banner, que era do Blade e dos outros bufados, e eu tava continuando atirando nela. Eu sei que demorou bastante pra mim conseguir ela, mas eu consegui. É uma ótima personagem, eu gosto muito dela. Eu, tipo, comparado a outros DPS, ela não tá tão em alto assim como a Castorice, no arte da vida, mas ela é muito versátil, ela também não é fominha, dá pra você usar muitas unidades acessíveis e ela ainda vai te entregar um resultado muito bom. É uma ótima DPS e eu acho ela também muito divertida. Bem, a Castorice é um caso de não queria, mas quis vir, entendeu? Tipo, eu até queria, não é que eu não queria. Eu queria, mas não queria tanto, sabe? A questão é, eu queria Yassin e o Anaxa, mas a prioridade era Yassin. A Castorice lançou, eu falei, legal, gameplay legalzinho, mas não é minha prioridade. Aí falaram da passiva global, e a questão é, porra, a passiva global não revive, né? Vai dar muito na hora de gravar gameplay. Aí foi que eu falei, vou dar uns 30 tiros, se vier, veio. E veio, ela veio, uns 30 tiros, então não reclamo, só agradeço. Eu não uso tanto ela na gameplay, porque eu não gosto tanto, tipo, não é que a gameplay dela seja ruim, ou ela seja ruim, é porque normalmente ela é bem apelona, né? Então é meio que é mais do mesmo, sabe? Já tem gameplay de Castorice, eu sempre é muito mais do mesmo. Aí eu não sinto tanto uma diversão tão grande de gravar ela. Agora, com o Ligos, eu sinto mais legal, né? Porque ela tem interação melhor com ele, é muito mais legal utilizar o time dela no Ligos. Provavelmente eu vou gravar assim, o gameplay dela, não é tão comum. Não é que eu desgosto da personagem, eu gosto bastante até. Mas ela nunca foi uma das minhas prioridades, mas como ela quis vir na conta, eu agradeço muito por ter sorte. Não pretendi atrás do cone dela, afinal, como eu falei, né, das minhas prioridades. Eu tô usando esse cone do passe, pra mim é o suficiente. Acho que no máximo eu investiria em mais personagens pro time dela, mas mais pelos personagens em si, do que pra tentar bufar ela, entendeu? Tem a Cypher. A Cypher é um caso que eu ia skipar. Eu ia dar de skip, lançar a gameplay, eu falei, tem que pegar. Nossa, eu tenho que pegar a Blanca. Cara, eu ia dar tiro até o brilhar, porque tava vindo a collab, eu queria a collab. Eu não tinha dito o negócio do cone do arte. Se eu tivesse dito antes o negócio do cone do arte, eu provavelmente não teria tirado nela. Eu teria guardado pra pegar o cone do arte, com mais certeza. Mas ainda bem não falaram, porque eu atirei, peguei ela. Não peguei o cone, eu pretendo pegar o cone dela. Algum dia o cone dela é muito bom. E também ajudar a pegar uns 200 de velocidade, ajuda com arte, pra ter 3 experiências no ciclo. Zero, então, algum dia talvez o cone. Mas ela, eu dei muita sorte. Tipo, de ter ganhado 50-50. Porque se eu não tivesse ganhado, eu não teria pegado ela. Mas, tipo assim, ela me ajuda muito e tal. Eu gosto muito de usar ela, ela é muito versátil. E é uma ótima personagem. A questão dela dar o dano do Supremo, aquele é muito divertido. Eu gosto muito. E a única coisa que eu gostaria é que o Supremo dela fosse mais, como é que eu posso dizer, mais spamável, tipo, pra você ter uma estratégia, tipo. Ou você guardar, ou então você poder ficar usando várias vezes e conseguir distribuir o dano. Mas, sinceramente, não tem com o que reclamar, eu gosto muito da Cypher. Ainda bem que eu consegui pegar ela quando ela lançou. A Jade. A Jade é um caso muito específico. Ainda bem que. Não é exatamente ainda bem que eu pedi os 50, mas é quase isso. A Jade. E quando eu lançei a gameplay dela da Firefly, eu falei, pô, Firefly é uma chata, né, mano? Eu vou pegar a Jade. Só que tava naquela época da quebra, e quando eu comecei a jogar com quebra, eu achei que era muito legal. Então é algo novo, é algo muito interessante. Eu falei, nossa, mano, eu vou pegar a Firefly pra uma DPS de quebra, uma quebra muito legal, ainda bem que eu peguei. Perdi os 50 da Firefly. E gastei na Jade. A questão é,
Ah, eu não gosto da Firefly. A Firefly eu acho uma das personagens que tem a gameplay mais chata do jogo todo. Eu ia pegar ela mais porque ela era de super quebra, e super quebra é algo novo. E eu acho que, tipo, meio que isso mexeu com a minha visão da personagem, com a minha cabeça, e parecia que ela era muito mais divertida do que era. Só porque ela era de um arquétipo novo que a gente nunca tinha visto, né? Não tinha acabado de chegar. E ainda bem que eu consegui pegar ela. Eu falei que eu não quero pegar a Eidon, né? Só que eu muito. Eu acho que essa é a única personagem que eu pego a Eidon do jogo. Eu gosto muito da Jade, e a questão da Eidon da Jade não é nem porque ela é muito roubada, a questão da Eidon da Jade é porque ela é viável no contexto que a Jade não é viável. E eu senti muita falta disso, porque a Jade, ela é tipo inútil um pouco inimigo. Eu acredito muito que essa E1 deveria estar no kit base. Eu acho que se essa E1 tivesse um kit base, ela é muito melhor do que ela hoje em dia, entendeu? Mas isso ferra muito. Por mim, acho que se ela tivesse um buff, com certeza essa E1 iria pro kit base, com toda certeza. E como eu falei, eu pretendo pegar com a assinatura dela, mas a prioridade é a E1. Eu acho que ela é a única personagem do jogo inteiro que eu pegaria um E1. Bem, agora nós vamos pra Sparkle, né? Ah, Sparkle é um caso muito específico. É um segundo caso de pseudo-arrependimento. Na época que tava lá penado, né, a Sparkle era vendida como Hyper Carry que funciona com DPS de ataquista. Eu sempre gostei muito de ataquista. E na minha cabeça, ela era muito boa ataquista. Eu falei, tem que pegar. Outra coisa que eu ia comprar era 9. Então, esses 10% de chance que o Cone dava era muita coisa. Tipo, me ajudava muito nas vezes. E eu também não tinha muito Cone da harmonia. E eu tinha que ficar disputando com a Tidinho, que eu usava muito a Tidinho na época, né? Aí eu falei, não, vou pegar a assinatura dela. Eu já boto aqui com ela, não preciso distribuir Cone. Tem que conseguir outro Cone pra ela, usar um P3. E eu uso ela muito como, por exemplo, Dr. Rage, né? Coisa do tipo. Só que mais pra frente eu percebi que, tipo, pô, eu não tô mais usando ela, né? Tá me pai, né? Eu não usei ela por muito tempo, muito tempo mesmo. Ela ficou parada na minha conta. Eu sempre tive um vídeo muito bom pra ela, mas nunca usei, praticamente. Porque eu não tinha muito DPS Hyper Carry. Pra quem eu podia usar ela era a minha Clara. Nessa época ela ajudou demais, porque como minha Clara era minha DPS principal, eu podia usar ela com a Clara. A questão é, mais pra frente lançar a Robin. Então eu acho que se eu tivesse skipado ela, skipado com a luz dela, e pegado a Robin, teria sido muito melhor, mas eu não tinha como saber, né? Eu peguei ela achando que ela era uma coisa, e mais pra frente lançar a Robin. Aí na época eu me arrependi muito. Hoje em dia eu não me arrependo tanto, porque tem o Art, né? Eu gosto bastante do Art, como ela é o melhor dele, eu pegaria de qualquer jeito. A questão é que naquela época eu me arrependi bastante. No caso, no início eu não me arrependi, porque eu usava muito ela assim, eu usava ela com a minha Clara, eu fazia os inimigos praticamente só que eu usava ela junto com a Tinha. Então, valeu a pena, mas passou um tempinho, eu já praticamente nunca mais utilizei ela. Então, de certa forma, eu me arrependi. Eu lembro que eu tava no lugar antigo, eu acho, quando eu peguei ela. E eu peguei ela e o Conde Luz num kit comum. E o Conde Luz é outro arrependimento, é o Conde Luz. Porque o Conde Luz dela hoje em dia é praticamente inútil. O Conde Luz é inútil. Com a assinatura dela é o Luciano. E eu acho que, tipo, eu não me arrependeria tanto dela se eu tivesse pegado só ela, assim. Eu me arrependo mais é do Conde Luz dela. Isso sim eu me arrependo. Bem, agora temos a Fuxuan, né? A Fuxuan é um caso meio especial porque ela foi minha primeira T5 limitada. Eu entrei no jogo com o banner dela. Ela foi uma personagem que eu falei. Tava no início do jogo, eu queria variedade de personagem, né? E a primeira personagem que eu peguei foi a Bailu, que na época era uma personagem incrível. Incrível. Pra tu ver a decadência, né, na época. E eu queria muito pegar ela, mas se eu perdesse 50-50 dela, da Fuxuan, eu não ia ligar. Eu não ia ligar. A única coisa que eu queria é que fosse um personagem diferente da Bailu, porque eu já tinha a Bailu. Então se viesse qualquer outro personagem do mochileiro, tirando a Bailu, eu ia ficar satisfeito. O que aconteceu? Brilhou e veio a Bailu. Aí eu peguei a Bailu E1. Nossa, eu fiquei muito triste. O que foi que eu fiz? Eu gastei aqueles. Sabe aquelas moedinhas que a gente usa pra pegar tiro quando pega T4 ou então cone de luz? E a gente pode trocar por um cone T5. Eu tava juntando pra pegar o cone T5 da Bronha. Eu tava com uns 200, eu tava juntando. Porque me recomendaram juntar. Eu fiquei com uma raiva e gastei pra pegar mais 10 tiros. E o que acontece? Brilhou nesses 10 tiros. E eu consegui a Fuxuan. E uma Bailu, pelo preço de praticamente um personagem. Aí, né, no caso, isso foi muito bom. Ela me carregou por muito tempo. Ela, tipo, era muito incrível na época que ela lançou. Tipo, ela era muito roubada. Hoje em dia, ela tá meio defasada, mas nem é culpa muito dela. É mais é porque eles extrapolaram demais na vida que os bichos estão tirando agora atualmente. Eles estão dando muito dano. Mas eu acho que só, tipo, de buffar a redução de dano dela, ou então o escalonamento da cura dela, tipo, simplesmente diminuindo o relógio, aquele reloginho que ela tem, né? Diz que ela é uma bomba relógio, diminuindo esse tempo, aumentando no caso, né, o tempo que ela consegue durar, já é ótimo. Ela já volta pro meta, na minha opinião. Temos o Art. O Art é um personagem que eu gostei muito. E se ele não fosse de graça, eu iria pegar ele com certeza. Mas ainda bem que ele foi de graça. O cone dele eu peguei. Claro, eu fui por pouco, assim, peguei nos finais da versão, mas peguei. Né, eu peguei de graça. O cone dele é muito bom, ele é muito bom. Ainda bem que eu tenho Sparkle. Tipo, ele é um dos motivos para eu não me arrepender da Sparkle hoje em dia. E é um dos personagens que eu mais gosto de questão de DPS, né? Eu acho a gameplay dele muito divertida mesmo. A Rapa. Mais um personagem daquela listinha, tipo, ah, eu não queria tanto você, mas ainda bem que você veio. Ela, eu não queria tanto, eu tipo, achei divertidinha. Eu não ia atrás dela com tanto afinco assim, não tinha tanta vontade, mas eu gostava da gameplay dela.
E aí o que foi que eu fiz? Eu dei uns tiros, de tipo uns 20 tiros, que é o que eu tinha ali. Se viesse, se não viesse, né? Acontece. Aí eu dei e ela veio. Ela veio com um pitch 40 mais ou menos. E eu ganhei 50-50. Aí eu falei, ótimo. Eu gosto bastante dela. Eu acho que tipo, hoje em dia ela subiu um pouco mais no meu conceito depois de usar ela. Eu gosto mais da gameplay dela hoje em dia do que eu achava que iria gostar. Eu pegaria ela de novo. Tipo, se eu não tivesse ela, eu pegaria sim. Diferente de outros personagens, eu pegaria. Ela é muito divertida. Eu, eu queria muito que Quebra tivesse um buff maior, porque eu gosto muito de usar ela e ela não usa muito suportes que eu normalmente uso em outros times, então a build dela também é uma build muito específica, então não é muito comum eu trocar a build dela. Então é um time para poder fazer um lado ou o outro lado e poder passar um mock muito fácil. O problema é que nem sempre é fácil, né, fazer isso. Antigamente era muito mais fácil fazer isso. Você pegava, usava ela e usava o seu segundo time que você estava testando ou gravando. Hoje em dia ela tá meio defasada, tem que ser mais esperto na hora de usar ela na gameplay. O Sunday, eu queria ele sim, eu gostei bastante dele. Na lore eu não liguei tanto, mas na questão da gameplay eu achava ele muito divertido e tal. Eu peguei ele, peguei o com a assinatura dele porque era muito roubado, mas foi isso, tipo, por muito tempo eu usava o Sunday sim, mas eu não usava ele tanto, porque eu não tinha personagem que precisava dele. A maioria dos meus outros personagens em outros gameplays preferiam um protagonista, acabava que o protagonista se saía melhor na questão de ciclos, porque ele buffava a tribo, no caso, e o dano da tribo é muito bom. Mas assim, não é que eu não desgoste dele, ou então que eu não usava muito ele ainda assim era muito roubado. A questão é que eu não tinha personagem que preferia ele, entendeu? Como um Jinwan, um Aglaia. Mas hoje em dia ele tá muito melhor na minha conta, porque eu adquiri mais personagens, como por exemplo a Saber, que gosta muito do Sunday. E é isso, né? O Dr. Rachel. O Dr. Rachel, eu gostei bastante dele, eu também amei que ele foi de graça. Ele fazia parte do meu time preferido na época, que era ele com a Topaz. E, cara, esse time era muito forte, esse time era muito divertido. Até hoje ele é bem divertido, mas não é tão viável. Eu gosto muito do Dr. Rachel. E só que tipo, eu não investiria muito nele, não pegaria com assinatura nem nada. Acho que nem questão de relíquia, tanto que eu nunca peguei muita relíquia pra ele, sabe? Eu nunca peguei o set. Tipo, eu tinha um set fechado, mas ele era meio meia boca. Tanto que eu até joguei fora algumas peças desse set. Que eu não usava mais ninguém, eu acabei jogando até fora. Ele nem tem mais o set completo que eu tinha nele. E eu acho que eu não investiria de novo nele, tipo, em questão de gameplay. Ele abaixou um pouco o meu conceito. Tipo, hoje em dia tem personagens com uma gameplay tão mais legal que a gameplay dela parece até meio batida. Mas às vezes eu ainda coloco ele pra jogo no mock quando dá vontade. O Aventurini, ele foi um caso que, tipo, eu tava guardando pra Topaz, mas ele veio. E eu quis ele, eu queria muito ele, porque ele é muito divertido. Eu fiquei muito triste quando trocaram um dele. Eu ia pegar um dele na época, mas trocaram, eu fiquei muito triste. Aí, pra quem não sabe, a antiga E1 da Aventurini fazia com que o teto que ele tem de acúmulos ganhados por ataque extra fosse infinito. Tipo assim, todo ataque extra que desse ele ia ganhar um acúmulo. Não ia ter mais aquele teto que você só pode ganhar acúmulo, sabe? Depois de 5 ataques extras, ele só vai resetar no turno dele. Que não lembro se é exatamente 5 ataques extras, mas é algo assim. Era infinito. E eu ia pegar pra ele ficar spamando ataque extra e usar no time do Dr. Rachel com a Topaz e ia ficar insano. Só pra ficar mais divertido. Só que trocaram, eu fiquei muito triste. Mas consegui pegar ele, eu perdi os 50-50 dele pra minha Clara E1. Peguei Clara em 30 tiros e depois consegui ele no pitch comum. E não me arrependo nem um pouco. Gosto muito dele. Talvez com a vinda do Dan Heng eu aposente um pouco ele, mas não me arrependo de ter pego ele e pegaria de novo. O Luotia é um caso de tipo, peguei por coleção. Ele veio de graça, eu não gosto de pegar ele de limitado, apesar da normalmente estar sendo dada de graça.
Em tese, ela é uma limitada. Eu não peguei a E1 dela e peguei o Luote por coleção e por PVP. Pra PVP, puramente por PVP, porque ele é um healer com um custo baixo e ele é bem versátil. Então eu peguei ele também por causa desse PVP, que em questão do que quem não sabe existe showdown, eu poderia utilizar ele. O Welch. O Welch eu tenho ele E3. Perdi os 50 pra ele 4 vezes. E eu não uso muito o Welch. Tipo, o Welch é meio ruim. Na época que ele lançou ele era até legalzinho, mas depois de um tempinho ele já ficou meio defasado. Ele é um personagem que tenta ser tudo, mas não faz nada bem, sabe? Ele tenta dar dano, mas ele é meio medíocre. Ele tenta ser um debuffer de amplificação de dano, mas o debuff dele é bem fraquinho. Ele tenta ser um sustain, atrasando as ações dos inimigos, só que também não é lá essas coisas. E é isso, ele tenta ser tudo, mas não é, no final ele não é nada. Por enquanto foi isso, ficou muito grande o vídeo, então eu decidi dividir em duas partes, onde eu vou falar dos T4 e dos personagens do mochileiro que faltaram. E eu não sei quando é que eu vou postar essa segunda parte, mas é isso. Valeu pela sua atenção e tchau.